Diz assim a palavra do Senhor. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Apenas esse versículo para nós orarmos. Senhor Deus e poderoso Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez o teu servo te pede, ó Pai, que não venha falar de mim mesmo, mas que eu venha trazer uma palavra à tua noiva que provém do teu coração. Nos dá inspiração, Espírito Santo, para entender a profundidade da tua palavra. Nos ensina, nos exorta, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos. Amém. Podemos assentar, glorificando o Senhor. Em toda a nossa caminhada, desde quando nós aceitamos a Jesus, levantamos as nossas mãos, nós fomos ensinados e doutrinados sobre a oração, que a oração pode mudar tudo, que a oração tem o poder de mudar as circunstâncias, que a oração tem poder de abrir portas, que a oração tem o poder de curar, que a oração é o caminho ao qual nós usamos para ter acesso, para chegar até o nosso Senhor. E de fato isso é verdade. Porém, nós não fomos preparados para lidar com o inevitável. Nós não fomos preparados para lidar com coisas que a nossa oração não alcança. Nós não fomos preparados para lidar com as nossas limitações. Haja vista que a oração é um tema muito falado, mas o capítulo de número 12, a qual nós citamos e a qual nós lemos, vai se tratar de um momento em que Davi tem conhecimento do tamanho do erro e do pecado que ele cometeu. Se nós nos aprofundarmos e continuarmos a leitura no capítulo de número 12, nós vamos ver que o profeta Natã vai até Davi e expõe o erro, o pecado de Davi, que ele cometeu, que ele fez com Betseba, que além de ser um pecado de adultério, ele manda o marido dela para a frente de morte e este homem morre. Davi agora tem conhecimento do seu erro, do seu pecado. Mas o profeta Natã, ele vai dizer a Davi: Davi, não se preocupe, não se desespera, porque Deus já perdoou o teu pecado. É interessante, vale aqui frisar, que o fato de Deus perdoar o pecado de Davi não anulou a consequência que o pecado de Davi trazia. É interessante que o pecado de Davi, o pecado que ele comete vai ser tão grave, que ele não fere apenas a Davi, o reinado, a coroa de Davi, mas ele fere também o caráter de Deus. E em seguida o profeta Natã vai olhar para ele e vai dizer: Davi, só que tem uma coisa. Por causa do teu pecado, os nossos inimigos blasfemaram contra Deus. Por causa da blasfêmia do pecado, do teu pecado, os nossos inimigos zombaram contra Deus. E esse filho que se nasceu, Davi, vai morrer. Este filho que foi gerado vai ser morto. Só a igreja que ninguém está preparado para perder um ente querido. Ainda mais se tratando de quando é um filho. Perder as pessoas que estão ao nosso redor, que nós convivemos, dói muito. Nós estamos diante de um momento, de uma situação mais dolorosa para o cristão, para o homem.
para o ser humano. Haja vista que o homem não foi feito para morrer. O homem não foi feito para perder ninguém. É por isso que dói tanto quando nós perdemos alguém que está ao nosso lado. E o texto vai dizendo que logo após isso, logo após Natã falar com Davi sobre a consequência do seu pecado, o filho de Davi, ele vai adoecer. E quando o filho de Davi adoece, Davi se coloca à disposição de buscar a Deus em prol da criança. Note que mesmo Davi sabendo que o decreto era de morte, Davi se coloca a orar, a buscar a Deus por esta criança. 7 dias se passam. Davi não come, Davi não bebe, Davi não toma banho. Davi passa 7 dias prostrado, intercedendo a Deus pela criança, porque pensava ele, quem sabe, Deus se compadecerá de mim, e essa criança viverá. Esse texto é um dos textos que mais me deixa louco na Bíblia, que mais me deixa com dúvidas, porque o castigo que está vindo sobre uma criança, que ela não cometeu um erro, mas Davi está diante de Deus, intercedendo, quando Deus já deu um decreto que essa criança iria morrer. Ah, se nós tivéssemos esse sentimento, porque Davi está intercedendo, a criança está sendo acometida de um erro que ela não cometeu, e Davi está intercedendo a Deus por ela. Já parou para perceber, irmãos, se nós tivéssemos essa mesma sensibilidade? Já parou para perceber que o nosso Jesus foi acometido de uma condenação que não era para ele? Já parou para entender que o nosso Cristo se fez pecador quando ele não era pecador? E às vezes, em pleno dia de hoje, em pleno século presente, nós perdemos essa sensibilidade de orar ao nosso Deus. Esse é assunto para outro dia. Mas eu quero dar continuidade, porque Davi orando e jejuando, quando chega no 7º dia, os seus servos começam a cochichar, a falar um com o outro. O que será do nosso rei? O que vai acontecer agora com o nosso rei? Porque a criança morreu. Porque a criança está morta. Enquanto a criança estava viva, ela já estava num estado deplorável. Agora que a criança morreu, como ele vai receber? Como ele vai reagir? Como ele vai aguentar essa situação? Só que a atitude que Davi toma vai surpreender a todos. Só que a atitude, a forma com que Davi reage, o não de Deus, vai surpreender a todos. Bom é, igreja, quando nós oramos e Deus responde de acordo com a nossa vontade. Lembra do rei Ezequias? A Bíblia diz que o profeta vai até a casa do rei e fala: rei, se prepara, coloca a tua casa em ordem, porque a doença que você tem é para a morte, você vai morrer. E aí o profeta entrega a palavra de Deus, vira as costas, vai andando. E antes dele sair do palácio, o rei, que está com decreto de morte, vira o rosto para a parede e começa: lembra, Senhor, teu meu Deus, do teu servo. E quando ele ora, o profeta vai ter que voltar lá e dizer: ó rei, Deus ouviu a tua oração, e ele mandou te dizer que está te acrescentando mais 15 anos de vida. Bom é sim.
Mas e quando Deus não responde da forma que nós queremos? Porque Davi orou, buscou, jejuou e a criança morreu. A criança não está viva, a criança morreu. Nós estamos falando de um pai que está enterrando um filho e sabendo que aquela morte é por causa dele. Quando todo mundo pensava que Davi ia se desesperar, o texto diz que Davi olha para os céus e vai dizer: olha, a criança está morta, não está? E ele diz: está sim, ó rei. Aí chegamos no versículo de número 20. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Eu vou deliberar uma palavra profética para a igreja. As pessoas ao nosso redor, quando nos olha passando por uma dificuldade, passando por um momento ruim, não se iluda. Eles olham para você e dizem: agora ele para. Eles olham para você e dizem: agora ele larga a Bíblia. Eles olham para você e falam: agora ele abandona a fé. Olham para você e dizem: agora eu quero ver ele ir para a igreja. A porta está fechada, os filhos estão doentes, já perdeu pai, já perdeu mãe, já perdeu tudo que tinha para perder. Agora eu quero ver adorar a Deus. Agora eu quero ver gritar glória e aleluia e falar em línguas na igreja. É assim. Só que a sua atitude vai surpreender muita gente. Porque enquanto o mundo está achando que você vai parar por causa da dificuldade, porque enquanto o mundo está achando que você vai retroceder, porque as coisas saíram do seu controle, você vai fazer igual Davi, vai se levantar, vai lavar as suas vestes, vai trocar as suas vestes, vai entrar na casa do Senhor e vai adorar a Ele. Eu estou dizendo que as dificuldades desse mundo não vai fazer você parar. Eu estou te dizendo que quando a trombeta tocar, você não vai ficar para trás, porque as dificuldades, as frustrações vieram sobre a sua vida. Deixa eu te falar, Davi não está adorando ao Senhor pelo que o Senhor deu a ele. Davi não está adorando a Deus porque o Senhor deu reinado, porque o Senhor deu servos. Davi está adorando a Deus, mas o filho está lá morto. Que maturidade é essa, igreja? Que maturidade é essa para entender e para aceitar a vontade de Deus? É Davi olhando para Deus e está dizendo: Senhor, eu estou te adorando porque não depende da situação. É porque o meu espírito se alegra quando eu entro na casa do Senhor para adorar. Entenda que Davi está 7 dias prostrados buscando a Deus. Mas quando o filho morre, o texto não diz que Davi está prostrado. O texto diz que Davi entra na casa do Senhor adorando. E eu fui buscar: o que é isso, Senhor? Ele falou: filho, há uma grande diferença. Porque quando Davi estava prostrado, ele estava intercedendo, ele estava pedindo. Mas quando o Senhor dá a resposta a Davi entra no templo adorando. Sabe o que é entrar no templo adorando aqui, igreja? Segura. Davi entra no templo salmodiando e cantando louvores a Deus. Davi entra no templo bailando e saltando, cantando. Queria eu saber quais são os louvores que ele cantou naquele dia. Às vezes, igreja, a frustração, um mínimo de frustração nos faz duvidar do nosso Deus, nos faz olhar para o autor e consumador da nossa fé e dizer: será que é isso mesmo? Porque eu estou padecendo tanto, estou sofrendo tanto, parece que a minha oração não chega até os céus, o Senhor não responde a minha oração, então eu não vou mais para a igreja, então eu não busco mais o Senhor.
Só que nós estamos falando de um homem que está enterrando um filho, que está dizendo: Senhor, eu posso até estar enterrando meu filho lá, mas eu sei que a minha adoração é maior do que todas as coisas. Eu sei que entrar na tua presença cura todas as minhas dores, sara todas as minhas feridas. Ah, se nós entendêssemos na íntegra isso. Você já percebeu que às vezes o dia mal vem e a primeira resposta, a primeira atitude que nós vamos ter é: hoje eu não consigo ir ao culto porque eu estou mal. Hoje eu não consigo ir ao culto porque as coisas não saíram da forma que eu quero, então eu não vou ao culto. Eu não vou participar do culto. Só que Davi fez diferente. Pede a Deus essa maturidade. Fala assim: Senhor, eu sei que tem dia que é difícil, mas eu não vou deixar de te adorar. Eu sei, Senhor, que tem dia que dói, que é complicado, mas me dá essa maturidade para aceitar a sua vontade e mesmo assim entrar te adorando na casa do Senhor. Ah, igreja, é tão bom quando nós chegamos aqui atribulados, chegamos aqui cansados, parece que tem uns 500 quilos nas nossas costas, e quando nós saímos daqui, nós saímos leves. E quando nós saímos daqui, nós saímos transformados. É Deus te dizendo: enquanto você me adora, eu alivio a carga. Não pense você que Davi está feliz, não está. Não pense você que Davi não está frustrado, porque está. Mas ele olha para Deus e está dizendo: a frustração não vai me impedir de te adorar. A tristeza não vai me impedir de te adorar. Lembra do apóstolo Paulo? Quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo de número 12, ele vai escrever aos Coríntios e vai dizer: eu conheço um homem que há 14 anos, que no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Mas de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. O apóstolo Paulo está dizendo: eu orei uma, o mensageiro veio e bateu. Orei 2, o mensageiro veio e bateu de novo. Talvez se é eu falar agora, não oro mais, porque não está tendo efeito. Não está surtindo efeito a minha oração. Aí Paulo fala: e eu orei mais uma vez, 3 vezes orei ao Senhor. Aí no próximo versículo, vai dizer, no versículo 9: e disse-me, a minha graça te basta. Note que Paulo está orando e não está tendo resposta. Paulo está orando e o inimigo está vindo e esbofeteando. Aí ele continua orando e a resposta de Deus não foi: Paulo, eu vou tirar o espinho. Paulo, você não vai ser mais esbofeteado. A resposta é: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te cobre. A minha graça te envolve, Paulo. Pode estar com espinho na carne, mas ainda tem graça. Pode estar doendo, mas ainda tem graça. Pode estar sofrendo demais, mas ainda tem graça. O que Davi está dizendo para Deus é: morreu,
mas a tua graça ainda continua. Mas a tua graça ainda está sobre a minha casa. Mas a tua graça ainda está sobre a minha vida. Nós precisamos entender que Deus não é refém das nossas orações, das nossas vontades. Mas a forma a qual nós nos posicionamos diante dEle, após um dia mau, muda tudo. Muda toda a sentença. Muda todas as tratativas. Eu vou adorar a Deus, independente da situação a qual eu esteja. Eu vou me colocar à disposição para cantar louvores a Deus, sem olhar para a minha situação. Eu vou contar algo aqui que eu não contei nem para minha esposa. Quando o João estava para nascer, nós estávamos no hospital em Belo Horizonte. Às vezes a pressão era tão grande, igreja, que eu orava e olhava para minha esposa, olhava para o meu filho, e as coisas estavam no mesmo jeito. E às vezes a pressão era tão grande que às vezes eu saía do hospital, ia lá para fora, andava um pouco. E um dia eu andando pela calçada, numa angústia tremenda, me passa um homem, olha para mim e fala: agora eu quero ver orar. Mas igreja, aquilo me deu uma força tão grande, aquilo me deu um vigor tão grande, que eu olhei para dentro de mim e pensei, olha, o Senhor já fez tão grandes coisas por mim, e agora, porque as coisas saíram do meu controle, estou limitado diante dessa situação, eu não vou mais orar. E aí vem um conflito tão grande, porque dizia eu, que cristão que eu sou. Voltei para o hospital, a primeira cadeira que eu achei no andar, eu me coloquei de joelho e comecei a orar. E comecei a falar com meu Deus: Senhor, o Senhor bem sabe da limitação do teu servo, e que nada o teu servo pode fazer, mas não deixe essa situação tirar a vontade de te adorar. Não deixa este momento esquecer de quem é o meu Deus. Eu lembro, igreja, que quando eu estava orando, eu comecei a orar, e às vezes a gente empolga um pouquinho, pastor? A gente começa a orar mais alto. Aí chegou uma mãe, sentou do meu lado e falou: ora pela minha vida e pelo meu filho. Ora por ele, porque eu nem sei se ele vai sair daqui. Eu falei com ela: eu vou orar e eu tenho certeza que Deus vai nos responder. E nós oramos. E eu orei por ela, orei pela família dela, pelo filho dela. Eu não sei como ele está hoje, mas alguns dias depois eu voltei no hospital para visitar minha família e encontrei com ela saindo, tendo alta com o bebê no braço. Aquela mãe olhou para mim, igreja, e começou a chorar, e me agradecendo tanto. Eu falei: eu não fiz nada, foi o nosso Jesus que fez. Então, às vezes, o mundo está olhando para nós e dizendo: agora eu quero ver, porque o dia mau veio. E falar do dia mau quando é dos outros é uma coisa, mas falar do dia mau quando vem com a gente, quando é com a gente, a nossa atitude vai impactar o mundo. Você não vai parar, você não vai ficar para trás por causa das dores desse tempo presente. A Bíblia vai nos ensinar, igreja, que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem desceu o coração do homem, são as coisas que estão preparadas para aqueles que amam a Deus. Peço, irmãos, que se coloquem de pé. Alguém está aqui, está preparado para perder um ente querido? Alguém aqui tem estrutura espiritual para perder quem está do teu lado?
e continuar firme, e continuar servindo a Deus. O tempo de luto tem que passar, igreja, mas nós precisamos continuar firmes no nosso Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos nos estruturar para esse dia. Nós vamos orar ao Senhor, e quem sabe você entrou aqui com o coração contrito, triste, quebrantado. Só Deus sabe os dias que você tem passado, só Deus sabe a angústia que está aí dentro, só Deus sabe aquilo que tem te feito parar, aquilo que tem tentado, as setas que o inimigo tem colocado sobre a sua vida para lhe fazer regredir. Só Deus e o Espírito que está aí dentro sabe. Quantas vezes nós já nos colocamos no nosso quarto, eu digo por mim mesmo, quantas vezes eu olhei para Deus e disse: eu vou largar tudo porque eu já não aguento mais. Aí vem a resposta que Deus deu para Paulo: tem graça aí. A graça te sustenta, meu filho. Eu sei que você é fraco, eu sei que você é fraquinho, eu sei que você é pó, eu sei, mas a graça vai te sustentar no dia mau. Eu estou dizendo que você vai ter força além do que você pensa para suportar a aflição. Você vai surpreender todos que estão ao seu redor, que estão olhando e estão dizendo: vai parar, vai abandonar, vai largar a fé. Você vai surpreender todos aqueles que estão jogando seta sobre a sua casa, sobre a sua vida, e dizendo: o inimigo vai destruir tudo. Vai não, porque enquanto você tiver fôlego para adorar o Senhor, enquanto você tiver fôlego para entrar cantando louvores a Deus, para buscar o Senhor teu Deus, o Senhor te guarda. Senhor Deus e poderoso Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer, e nós queremos te pedir, ó Pai, maturidade. Nós somos limitados, Senhor, e às vezes, ó Pai, parece que a nossa oração não te alcança, e às vezes, ó Deus, parece que a nossa oração para no teto da igreja, não passa da região natural. Mas tem um povo te clamando aqui essa noite. Tem um povo aqui essa noite, ó Pai, que está te pedindo. Dá estrutura para esse povo. Nos fortalece, Senhor, além dos limites. Eu sei, Senhor, que há dias que são tão difíceis, que nós duvidamos até do nosso chamado, que nós duvidamos, ó Pai, até da nossa salvação, porque as coisas parecem que não acontecem do jeito que a gente quer. Ah, Jesus, eu quero te pedir essa noite, que porventura, ó Pai, houver alguém triste, abatido, que se porventura, ó Pai, no nosso meio há alguém que cujas dificuldades do dia a dia tem feito, ó Pai, pensar em voltar atrás, renova ele essa noite. Renova ela essa noite. Dai força, Senhor. Dai vitória. Em nome de Jesus. Misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor sabe as fraquezas do teu servo. É interessante, Senhor, que Davi, mesmo com o coração aquebrantado, os seus servos olhavam para ele e diziam: agora eu quero ver. Agora eu quero ver se vai cantar louvores. Agora eu quero ver ele escrever salmos. Mas Davi se preparou para ir para o culto. Davi se preparou para entrar na casa do Senhor.
Davi se preparou para entrar diante do seu Deus com algo novo. Às vezes, ó Pai, diante da situação, nós entramos diante do Senhor questionando a sua vontade. Nós entramos diante do Senhor, olhando para o Senhor e dizendo: por que o Senhor permitiu isso? Por que eu? Às vezes, igreja, a frustração é tão grande que nós esquecemos da graça. A dificuldade, a dor é tão grande que nós esquecemos da graça. Aí quando Paulo lembra da graça, o espinho não faz nem mais sentido, porque ele vai completar dizendo: agora eu entendi que todas as vezes que eu estava fraco, que todas as vezes que eu olhava para mim e falava: eu estou fraco, aí eu estava forte, porque essa força não provinha de mim, não provinha da minha estrutura óssea, não provinha da forma que eu estava, mas provinha do Espírito que habita em mim. Você sabe muito bem que nas circunstâncias normais não era nem para nós estarmos aqui hoje. Nas circunstâncias normais, nem ouvindo essa palavra nós estávamos aqui hoje. Mas Deus já usou do sobrenatural para você se encher de alegria essa noite e dizer: eu vou cantar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou sair daqui cheio de alegria, eu vou sair daqui transbordando de alegria, eu vou sair daqui com uma maturidade espiritual qual eu nunca tive antes. Eu vou sair daqui aprendendo que o não que o Deus nos deu hoje é nos preparando para um sim dele lá na frente. Que o que Deus não está nos deixando alcançar hoje é porque Ele está nos preparando para alcançar patamares maiores. Nós precisamos aprender, igreja, que o adorar a Deus não é só quando a porta está aberta. Que o adorar a Deus não é só quando o emprego é o melhor que você tem, o seu emprego é o melhor. Que o adorar a Deus não é só quando você ora e as coisas acontecem. Quando você ora e as coisas começam a fluir. É entender que, apesar de, você vai continuar adorando ao seu Deus. Você pode orar essa noite. Você pode estender a tua voz essa noite. Pode ser o nosso último culto, igreja. Pode ser a nossa última oportunidade. Nós não sabemos o que vai nos aguardar lá fora. Nós não sabemos o que irá nos acontecer no dia de amanhã. Não vamos perder a oportunidade de louvar ao nosso Deus essa noite. Não vamos perder a oportunidade de olhar para o nosso Redentor e dizer: eu te amo, ó Jesus Cristo. Eu te adoro, ó meu Deus. A frustração, a dor não vai me fazer parar. Fala com o teu irmão: você não vai ficar para trás. Fala com ele: a trombeta toca e você não fica para trás. Nós vamos chegar juntos. Nós vamos entrar lá. Nós vamos, igreja. Nós vamos, igreja. Nós vamos entrar lá, igreja. Suporta mais um pouco. Aguenta mais um pouquinho. Fica firme mais um pouquinho, igreja, porque vai valer a pena. Nós seremos recompensados. Nós seremos recompensados. Ah, igreja. Tu provens Espírito e eu me abro por inteiro. Coloca louvores nos lábios dos teus povos, ó Deus. Coloca louvores, ó Pai, nos lábios dos teus servos. Enche, ó Pai, a boca deles de riso. Enche, ó Pai, a boca deles de louvores. Dá salve
salmos a eles, ó Pai, dá línguas a eles, ó Pai, dá renovo ao teu povo, dá maturidade ao teu povo, ó Deus. Ah, Jesus Santo, abençoa, ó Pai, este povo. Enche, sim, Senhor. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Adore a Ele, igreja. Adore. Adore a Ele porque Ele é bom e a sua misericórdia. Nessa noite, cabisbaixo, abatido, triste, e o Espírito Santo de Deus tem trabalhado na tua mente e no teu coração, e você quer aceitar Ele como teu Salvador nessa noite. Tem alguém para Jesus nessa noite? Aleluia. Quem sabe você que nos acompanha ouviu a palavra e quer aceitar Jesus como teu Salvador? Procura uma igreja próxima à tua casa, vai lá, testifica o que o Espírito Santo ministrou ao teu coração. Reconcilie com o Senhor. Jesus vai voltar à igreja muito em breve. Aleluia. Continua adorando, exaltando o nome dele, porque ele é bom o tempo todo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,